Hoje a gente vai conversar sobre linhas de trabalho, mas para a gente falar de linhas de trabalho, eu acho que a gente pode dar uma contextualizada de novo, voltando naquele assunto que a gente conversou lá no nosso primeiro encontro, que são os três pilares da religião de Umbanda. Então, os três pilares estruturais que a gente tem seriam as 7 linhas, a mediunidade e as linhas de trabalho, tá? As 7 linhas seriam, então, a dimensão divina dessa estrutura, que é a Umbanda. As linhas de trabalho seria a dimensão estrutural e a mediunidade, a dimensão hominal, que é aquela feita através de nós, né? Então, a gente já passou pela mediunidade no penúltimo encontro que a gente teve. E para a gente falar das linhas de trabalho, eu queria lembrar vocês da diferença que é 7 linhas e linhas de trabalho. Então, as 7 linhas é o Orumalé, são os orixás, que é o que a Jaque está tocando quinzenalmente conosco, tá? Enquanto as linhas de trabalho é realmente o grupo de espíritos que vai trabalhar em cada linha, né, com cada especialidade, digamos assim, e para compor essa dimensão estrutural que a gente tem. Então, conforme a gente já falou, né, a principal característica de Deus é a ausência de características. Então, isso dá para Deus a liberdade de criar toda e qualquer característica. Então, quando Deus se expressa em características, a gente vai ter os orixás. E por isso que a gente chama de 7 linhas, porque o 7 representa o infinito. A gente, dentro da teologia, a gente vai estar trabalhando com 88 orixás, mas não significa que isso é um número limitador e que não existem outros. Existe. Dentro da teologia se comunga com esses 88, mas não significa que com o tempo não possam, o Paulinho não possa trazer mais orixás para a gente estudar, tá? Então, mestres do passado, né, decidiram ancorar essas consciências divinas na natureza, e aí por isso que a gente tem essas referências, exemplo, Mãe Oxum na cachoeira, Iemanjá no mar e tudo mais. As diferenças, então, das 7 linhas e das linhas de trabalho é que as 7 linhas vão ser os orixás, tá? Que são essas manifestações diretas de Deus, né? Deus se expressando com característica, e eles não são pessoas, não são espíritos. Então, o orixá, ele não vai incorporar no médium para trabalhar. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que a Jô está com o áudio aberto. O orixá não vai incorporar no médium para trabalhar, tá? Diferente das linhas de trabalho. Então, as linhas de trabalho são sim espíritos, e espíritos que trabalham através da incorporação, que incorporam no médium com a faculdade mediúnica no médium, né? Quando há essa faculdade mediúnica de incorporação, por exemplo, e fazem outros tantos trabalhos, não só através da incorporação. Mas para vocês entenderem que o orixá, ele é um prisma de Deus, ele não é um espírito, tá? Enquanto a linha de trabalho, sim, são espíritos que trabalham dentro da religião de Umbanda. Então, eu até pensei numa analogia, tá? Para a gente conversar, que seria assim, ó. Os orixás são como se fosse a nascente de um rio, tá? A força da correnteza, as águas que dão vida e que sustentam esse rio. Enquanto as linhas de trabalho seriam os navegadores, os barqueiros, os pescadores, que são aqueles que vão utilizar desse rio. Utilizam a força e o caminho desse rio para auxiliar quem precisa chegar em algum lugar, ou precisa pescar o seu sustento, ou precisa transportar alguma coisa. Então, essas linhas de trabalho, muitas vezes, elas são irradiadas pelas consciências orixás, tá? Mas são coisas diferentes. Então, as linhas de trabalho, né, dentro da nossa religião, os centros e terreiros são locais de tratamento, são postos de socorro, e na contraparte eles vão ser permeados por esses amparadores, por esses espíritos de lucidez, de amorosidade fraterna que vêm para nos auxiliar. E esses
postos de socorros, eles são todos conectados. Então, um posto de socorro é conectado com uma colônia, que é conectada com uma metrópole. Então, eles conseguem, dentro das dimensões, eles conseguem ir amparando e utilizando das especialidades de cada um deles para fazer essas missões de resgate, de amparo, do que for que eles estiverem se propusendo naquele momento. Então, eles são agrupamentos de espíritos que compartilham de características, energias e missões semelhantes, tá? Em cada uma dessas linhas. E cada linha vai ter um tipo de propósito. Então, vão ter uns que vão trabalhar dentro da cura, vão ter outros que vão trabalhar dentro do esgotamento da negatividade, vão ter outros que já vão ser especializados no aconselhamento, por exemplo. E dentro da nossa teologia, a gente vai ter 20 linhas de trabalho, tá? A gente não vai conseguir ver todas hoje, porque são muitas. Então, eu vou propor que a gente veja algumas e aí no próximo encontro a gente vê as que faltarem. Se não der, a gente faz mais um para ver, para dividir em 3 partes, tá? Mas as linhas são caboclos. Eu vou nomear todas elas e depois a gente aprofunda, tá? Caboclos, quimbandeiros, caboclos quimbandeiros, boiadeiros, cangaceiros, canoeiros, marinheiros, piratas, exus, bombogiras, exumirim, bombogiramirim, crianças, pretos velhos, baianos, malandros, orientais, alquimistas, ciganos e falangeiros de orixá. Essas são as 20 linhas da teologia de Cáritas, que é a teologia que a gente estuda. Qual é a diferença quando a gente fala lá, dentro do terreiro, de linha de direita e linha de esquerda? A linha de esquerda vai trabalhar no esgotamento da negatividade. Então, sempre a especialidade da linha de esquerda vai estar vinculada ao trabalho com a negatividade, enquanto a linha de direita vai estar vinculada à positividade, a aumentar essa positividade, tá? Então, por exemplo, a linha de esquerda vai explorar quebra de demandas, proteção, desobsessão, descarrego. Quem que a gente tem como exemplo da linha de esquerda? Exus, bombogiras, piratas, muitas vezes malandros que trabalham tanto na linha, malandros que trabalham na linha de esquerda e malandros que trabalham na linha de direita. Então, não é exatamente a linha de trabalho, o nome da linha que vai nos dizer se ela é de direita ou de esquerda. É o trabalho que aquele espírito desenvolve, como é o que eu estou falando agora dos malandros. Eles podem ser tanto de direita quanto de esquerda. Claro que tem linhas, como por exemplo Exus e Bombogiras, que sempre vão ser linhas de esquerda, porque trabalham justamente com essa questão da negatividade, tá? Então, numa analogia, de novo, do que seria a linha de esquerda, se a gente for pensar em profissões aqui onde a gente vive, tá? A linha de esquerda seria como se fosse uma equipe de segurança ou de detetives ou de desentupidores. Isso seria uma linha de esquerda, tá? Quando a especialidade deles é lidar com a negatividade. Então, eles lidam com as emergências, protegem locais, investigam o que está errado, limpam a sujeira que outras equipes não podem ou não conseguem resolver. E a linha de direita vai explorar a positividade, então a gente vai ter muito mais eles voltados para cura, para estímulo de fé, para aconselhamentos, então, ou até mesmo descarregos sutis também eles fazem. Então, essa seria a linha de direita. Aí a gente vai ter a grande maioria do que a gente conversou, tá? Como, por exemplo, canoeiros, caboclos e por aí vai, ciganos, que por vezes também podem trabalhar na linha de direita e de esquerda, depender do espírito, como eu estava falando. Então, se a gente for fazer uma analogia do que seria a linha de direita,
se a gente fosse comparar com o que a gente vive aqui, né, no plano físico, seriam médicos, professores, conselheiros, psicólogos, de um hospital ou de uma escola, né, espiritual, por exemplo, em que eles vão cuidar da saúde, vão ensinar, vão orientar, vão trazer conforto, tá? Essas seriam as diferenças. O que é importante a gente saber? Que não existe uma linha melhor do que a outra. Elas são absolutamente complementares. E dentro de um terreiro é muito importante que elas existam, que ambas existam, né? Que a gente consiga trabalhar tanto com a negatividade quanto explorando também esse lado da positividade. E, e não só as duas são importantes, como as duas são fraternas e do bem. Então, aquela visão que muita gente tem, que às vezes se assusta, ah, porque hoje é trabalho com o povo da rua, e as pessoas acham, meu Deus, criam na cabeça, não sei o que pensam, mas que pela risada que o Exu dá, que ele é um espírito ruim. E não tem nada a ver. Na verdade, a gente sabe que justamente aquela risada alta que ele dá, aquilo ali gera um choque anímico. Não é à toa que ele está dando aquela risada. Assim como não é à toa que uma bombogira vai girar, vai rodar. Ela não está fazendo aquilo ali para parecer bonito. É porque realmente tem uma função de ser feito. E quando a casa é séria, como né, as casas que seguem essa teologia são, quando a casa é séria, é um trabalho tão lindo quanto um trabalho de direita, tão necessário quanto um trabalho de direita e que precisa ser tão respeitado quanto um trabalho de direita. Então, elas precisam, né, dessa complementaridade de uma com a outra para ser um trabalho mais fluido e mais eficiente. Outra coisa que eu queria dizer é que as linhas de trabalho, elas representam as minorias. Então, se a gente for pegar, por exemplo, provavelmente a Umbanda no Japão, se tiver Umbanda no Japão, ela não vai ter as mesmas linhas de trabalho que as linhas brasileiras, porque a Umbanda ela vem representando o que acontece no solo onde ela está inserida. Então, aqui no Brasil, o que a gente vai ter dentro dessa ideia das minorias? Por exemplo, o negro escravizado, que aí vem representado pelo preto velho, o índio nativo, que vem representado pelo caboclo, o povo baiano, que também é menosprezado, e por aí vai dentro de todas essas linhas que a gente já comentou aqui. Então, elas representam essas minorias justamente para mostrar para a sociedade que a lucidez e a sabedoria, ela não vem necessariamente de quem tem dinheiro ou de quem tem uma posição social. Muito pelo contrário, ela pode vir do posto mais simples possível. E esse também é um dos principais ensinamentos da Umbanda. Então, a pessoa, independente dela ter a melhor, o carro do ano, se ela entrar dentro de um terreiro e tiver a gira de preto velho, ela vai sentar num toco de madeira e vai escutar provavelmente uma das coisas que mais vai tocar o coração dela. E não significa que aquele espírito tenha de fato sido um preto velho escravizado. Não. Isso é a linha de trabalho que vai trabalhar com esse arquétipo, que a gente chama com essa aparência, tá? Mas não necessariamente o espírito tem que ter vivenciado uma encarnação como um preto velho. Isso também é uma coisa importante de falar. Então, uma coisa que eu não falei, mas que eu queria dizer é que quando eu estava falando daquela parte de diferenciar o que é o orixá do que é uma linha de trabalho, que, por exemplo, os Exus e as Bombogiras, muita gente se confunde, porque eles são tanto, a gente tem uma consciência orixá, Exu e Bombogira, que aí a gente vai ter o Exu com a parte de esgotamento dessa negatividade na constância e com vigor, e a bombogira na parte do estímulo, né, para que a pessoa se sinta já uma vencedora que pode superar os seus obstáculos. Então, isso daí é a consciência orixá, tá? E a gente vai ter Exu e Bombogira enquanto linhas de trabalho, que é o que a gente está conversando, que são os trabalhadores, são espíritos que vão vir trabalhar nos terreiros, tá? Então é um bom exemplo da gente pegar Exu e Bombogira que vão estar participando tanto das 7 linhas quanto das linhas de trabalho.
E aí a gente entrando nas linhas propriamente ditas, começando lá pela linha de trabalho dos caboclos, tá? Os caboclos, eles trabalham muito na cura e eles utilizam muito as florestas. Então, todo o bioma, das matas, eles usam para operar o trabalho deles. Então, por exemplo, a gente vê muito, pegando o exemplo lá do santuário, que a gente vê as cirurgias espirituais que acontecem lá, que, por exemplo, o seu Pena faz, realiza, e ele mesmo fala que ele utiliza muito de todo aquele bioma que está lá do santuário para conseguir manipular a energia e fazer o trabalho que ele está se propondo a fazer. Então, eles muitas vezes têm aparência de índios nativos, né? São exímios manipuladores do bioplasma da natureza, em especial o fitoplasma das plantas. E aí, também pegando esse gancho, o seu Pena vai ter a Fundação Pena Branca, que ele explica que ele também utiliza de todas as ervas e tudo mais para fazer as tinturas, para fazer os fluidos e fazer todas as coisas, que combina muito com a linha de trabalho que ele opera, que é a linha de caboclos, tá? Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a essência dessa linha. Quando a gente vai para a parte dos elementos, a vela é a cor verde, o elemento natural sólido são frutas, sementes de guaraná, tabaco, folha de pitangueira, folha de eucalipto, folha de árvore frutífera. E o elemento natural líquido seria vinho, licor de flor de laranjeira e água e suco de fruta, tá? Isso daqui, a vela, o elemento natural sólido e o elemento natural líquido, estão ali na apostila, tá? De cada uma das linhas, para quem quiser depois consultar. Aí depois a gente vai para linha de trabalho dos quimbandeiros, que eles já têm mais uma aparência daqueles xamãs africanos, e eles trabalham muito com a cura das magias, de trabalho de magia impura. Então eles fazem um amparo a partir de sítios naturais também, e utilizam muito do bioplasma vegetal para o tratamento dessas enfermidades. E aí a gente vê o trabalho dos quimbandeiros com o trabalho dos caboclos quimbandeiros, que é outra linha, que eles são bem complementares. Então, enquanto os quimbandeiros vão trabalhar na cura desses espíritos que sofreram magia, né, que foram magiados, os caboclos quimbandeiros vão trabalhar no combate desse tipo de magia. Então, eles como se eles separassem as funções, mas são linhas que são bem atuam em conjunto. Então, quando a gente vê lá os caboclos quimbandeiros, eles já têm mais uma aparência de caboclo de guerra, e os nomes costumam ser também nesse sentido, tipo caboclo peito de aço, caboclo pele vermelha, caboclo urubatão, que remete a essa ideia de guerra, tá? Às vezes eles usam também as palavras quebra, arranca, coisa assim nos seus nomes, tá? Que são as falanges. E depois a gente vai ter a linha dos boiadeiros. Ah, eu esqueci de falar dos elementos desses. Os elementos da linha dos quimbandeiros, tá? Que são esses xamãs africanos com essa aparência, né? E que costumam trabalhar com a cura dessas magias impuras. A vela é marrom e amarela. O elemento sólido é o feijão preto, germinado saindo da casca. E o elemento líquido é o licor de marula com cachaça. E já a linha de trabalho dos caboclos quimbandeiros, a vela é verde escura ou roxa. O elemento sólido é abacaxi, frutas, raiz de arruda, guiné e gengibre. E o elemento líquido é cachaça, guaraná e gengibre e licor de jabuticaba. E aí depois a gente vem para a linha dos boiadeiros, que já é mais o povo do sertão, assim, e os boiadeiros, eles são responsáveis por muitos transportes. E quando esses transportes, eles são em zonas umbralinas
muito densas, de difícil acesso, ou até em razão do tipo de terreno que eles vão ter que passar, eles também usam de tração animal, tá. Então às vezes a gente vê até nas apometrias, né, eles fazem referência aos animais, e mas também a gente tem que saber que eles não fazem o transporte unicamente através dessa tração animal. Se a zona ela não é tão densa e tão difícil de acessar assim, eles vão utilizar, tecnologias mais avançadas para fazer esses transportes. Mas então a especialidade deles é o transporte e eles atuam muito com a linha dos Exus, porque os Exus não fazem o transporte, mas fazem o contato, lidam exatamente com esses espíritos que têm muita negatividade. Então eles trabalham bastante em conjunto. Eles fazem bastante operações militares de resgate e desarticulação de bases de operação. Então, quando, por exemplo, há um grupo de espíritos assediadores magistas ou bem conscientes que criam uma base militar deles mesmo de inteligência para fazer trabalhos de magia ou trabalhos, enfim, que não são trabalhos de paz, de amor, de coisas boas. Então, eles ajudam a desarticular essas bases. E, bom, já falei da questão da atração animal. E aí, dentro dos elementos, tá? A vela é marrom e ou amarela. O elemento sólido é castanhas e canela. E o elemento líquido é meladinha de cachaça com mel e laranja e licor de guaraná. Então, essa é a linha dos boiadeiros. Temos mais 2 linhas só, e aí paramos por hoje. A próxima linha é a linha dos cangaceiros. Então, os cangaceiros são como se fosse a esquerda dos boiadeiros. Enquanto os boiadeiros trabalham com o transporte, os cangaceiros vão trabalhar com a proteção desse transporte. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum trabalho de cangaceiros, mas eu já assisti, já participei de alguns. E eles são muito engraçados, muito, muito, muito engraçados. Eles têm uma fala mais solta, assim, e eles têm várias frases típica deles, assim, umas frases engraçadas que não tem como tu estar no ambiente, assim, e tu não rir com essa linha. Então eles trabalham, dessa forma, eles até a maneira como eles riem e tudo mais, eles remetem muito ao povo do sertão, mas apesar deles trabalharem com a negatividade, eles fazem isso de uma maneira muito solta, assim, muito fluida. E é um trabalho muito legal de participar, eu adoro. Então, dentro da linha dos cangaceiros, eles fazem a proteção de operações de transporte terrestre, bem como de bases avançadas em paragens terrestres inóspitas. Então, assim como há essas bases feitas por espíritos obsessores e que estão planejando operações de assédio, né? Há também, logicamente, bases que são feitas por espíritos amparadores e missionários. E os cangaceiros também fazem a proteção dessas bases. Então, como eu falei, eles são à esquerda dos boiadeiros, tá? É uma forma de chamar. E dentro dos elementos, eles utilizam a gente para comungar com eles, vela vermelha ou marrom. Elemento natural sólido é o amendoim e o butiá. E o elemento líquido é a amarguinha de cachaça com limão e gengibre, ou licor de gengibre, ou licor de butiá. Aí até o Paulinho traz aqui, ó. Os cangaceiros, em suas manifestações, são espíritos alegres e despachados. São mais alegres e despachados que os boiadeiros. Possuem um despojo com ar de simplicidade interiorana, brindada com espingarda e facão. É exatamente isso. Então, é uma linha que atua em embates diretos no astral inferior, abrindo e estourando caminho, oferecendo proteção aos boiadeiros em resgates em massa e operações de desativação de bases operacionais, que é o que a gente estava conversando. E aí, por fim, a linha dos canoeiros é uma linha de cura e transporte em água doce.
Depois a gente vai ver também a linha dos marinheiros, que já é em água salgada, e a dos canoeiros sempre vai ser em água doce, tá? Eles tratam as enfermidades dos corpos sutis. Então, por exemplo, tem muitos espíritos que, quando eles são resgatados, eles estão com muitas larvas astrais, infecções pelo perispírito deles, que precisam ser lavados realmente. E os canoeiros é uma das linhas que é especialista nesse tipo de trabalho. Então, eles são responsáveis pela administração e operacionalização de sítios de água doce, tá? Como rios, lagos, lagoas e pântanos. E é importante também a gente saber que é bem diferente os canoeiros que trabalham em lagos e rios daqueles que trabalham em pântanos. Porque os que trabalham em pântanos já fazem mais a decantação, o descarrego, trabalham mais com essa negatividade, com o esgotamento dessa negatividade. Enquanto os canoeiros que trabalham em lagos e rios já fazem mais o trabalho de cura, mais uma parte construtiva. Então, pântanos desconstrutiva, lagos e rios construtiva. E, como eu falei, ó, são almas quem eles ajudam, tá? Almas sofredoras e mórbidas que carregam infecções, feridas, parasitas, dentre outros males em seus corpos, que são levados para os lagos, rios e pântanos para tratamento com esses mestres. Os canoeiros sustentam as atividades em água doce e tratam os irmãos feridos, infeccionados, cadavéricos e doentes encontrados nas dimensões astrais inferiores. E essa é a linha dos canoeiros. Então a gente vê que muitas linhas também claramente se complementam, né? Elas todas, obviamente, trabalham em conjunto com o único objetivo, que é justamente fazer o amparo, mas ao passar por elas a gente vê que tem várias que claramente vão ter muita afinidade, vão estar trabalhando em conjunto. E aí depois a gente vai ter as outras, mas eu achei que seria muito maçante a gente passar de uma vez só por todas elas, e até para a gente ter um pouquinho de tempo para a gente conversar, né? Tirar dúvidas e tudo mais, ter uma troca sobre essas linhas que a gente já conversou hoje. Eu só tô vendo aqui se faltou alguma coisa do que eu ia falar, mas eu acho que não. Já que se tu quiser complementar algo enquanto ainda tá gravando, aí depois, se o pessoal preferir fechar os áudios, a gente fecha. Só agradecer, dizer que a gente está sempre aprendendo e é muito bom ficar tocando, né, especificamente em cada uma das linhas, porque nem sempre na abertura dos trabalhos a gente tem essa disponibilidade de oferecer o nível de amparo em que essas linhas vêm trazendo, mas muito bom. A gente tem muito caso, né, como a gente brinca, toda vez que a gente se encontra, a gente sempre tem muito causo para contar sobre o trabalho. Mas, uma das coisas que a IAS reforçou muito e eu acho muito válida também vou reforçar, é que tanto dentro de uma linha, a gente tem os trabalhadores de direita e os trabalhadores de esquerda. Um exemplo, a gente também na linha dos pretos velhos, a gente imagina velhos e trabalham só na linha de direita, potencializando a positividade. Na verdade, também temos pretos velhos que trabalham na linha de esquerda, esgotando a negatividade. Um exemplo disso é um preto velho magista que se chama Pai Cipriano. Ele vem ligado a essa vertente de São Cipriano e trabalha muito na quebra da magia. Já trabalhamos com ele, inclusive, dentro do santuário. Tem muito caso assim que chega, né, na cabeça, não tem nem como falar todos, mas é exatamente isso. Os malandros também têm esse exemplo, né? A gente sabe que quando a gente fala de linha de malandro, a gente fala, naturalmente a gente lembra de Zé Pilintra, Maria Navalha, enfim. Mas dentro da nossa casa, um dos nossos mentores é o seu Zé do Morro, que trabalha com o Eduardo. E ele vem naquele arquétipo mesmo de esgotar a negatividade e vem transmutando, né, toda a doença em saúde. Outra coisa que a gente gostaria de falar também, que é muito importante quando a gente fala de linha de esquerda,
e naturalmente a gente fala de Exu e Bombogira, é a quimbanda, que é um nome que assusta culturalmente, porque tem muita gente que eu escuto me dizer assim: "Ah, mas vocês não trabalham, vocês é uma umbanda branca", e não trabalham com a quimbanda. Então isso é cultural. E aí, quando a gente tem fundamento e a gente tem uma explicação viável, a gente consegue, elucidar as pessoas que a quimbanda, ela é a vertente, de esquerda dentro da umbanda. São trabalhadores que trabalham, militam no esgotamento da negatividade. Isso quer dizer Já que quimbanda. talvez tu lembre, porque me ocorreu agora e eu não lembro do detalhe da história, mas eu sei que historicamente quando a Umbanda, surgiu, eu não sei qual foi a casa, se era do Benjamin ou se era de alguma outra, mas que não trabalhava com a linha de esquerda. E aí acabou sendo necessário, eles viram que era necessário e começaram a trabalhar também com a linha de esquerda. Tem uma história assim, né. Tem sim. Eu Eu não me só lembro não de vou qual é. Eu vou pesquisar depois e mando no grupo para todo mundo isso, ver. eu tenho Porque tem até certeza vídeo que no é o YouTube que eu já vi. aham. É, eu não vou dar certeza, que seja o pai Benjamin, mas sim, existe sim. E, inclusive, a linha de esquerda veio 5 anos depois da fundação da Umbanda, ela veio em 1913, porque Hum. até então, a gente não tinha os trabalhadores em terra, usando a ectoplasmia do médium, para quebrar as demandas, e a Umbanda quase sucumbiu nesses primeiros 5 anos, dada a grandiosidade de assédios em que não só os trabalhadores recebiam, mas também as casas e também assistência. Então, foi quando, em 1913, 5 anos depois da fundação, chegou o orixá Malê, trazendo inclusive as ponteiras. Então, também é algo que a gente precisa pontuar para que fique registrado e que também é artigo de muita dúvida, E principalmente outra nas pessoas coisa que estão e outra informadas. coisa que eu lembrei agora, que talvez seria bem interessante tu compartilhar, e é um assunto que tu domina bastante, gosta de falar, que é sobre as tronqueiras. Ah, sim. As trunqueiras, a gente tem, assim como o nosso corpo, a nossa fisiologia e tudo na natureza, ela trabalha por correspondência, a gente tem dentro do nosso corpo o nosso polo positivo e o nosso polo negativo, né, tanto que a gente sabe que o nosso polo irradiador, como a dona Rosa, que é a nossa chefe de esquerda, fala, é o nosso, chakra frontal e o chakra coronário, é o nosso polo irradiador. E a gente tem o nosso polo absorvedor. Estou usando bem a linguagem dela até para a gente trabalhar bem esse lado de esquerda, que é o nosso chakra básico, que é um chakra telúrico ligado à terra. E dentro do terreiro de Umbanda, ele também é polarizado. Uma das coisas que a dona Rosa sempre nos falou é que o corpo do médium de Umbanda ele vem polarizado. Ele vem com as polaridades específicas no chakra básico, que é o esgotamento da negatividade, e no chakra frontal, que é a potencialidade da positividade. Então, no terreiro de Umbanda, ele não é diferente. A gente tem a trunqueira, que é o nosso polo absorvedor, ele sempre fica na entrada das casas. Muitas casas, inclusive de trabalhadores, é aquela casinha vermelha que fica na frente. E dentro do terreiro de Umbanda, o nosso lá, principalmente, ele não fica fechado, ele fica aberto, as imagens ficam todas expostas e ela fica na entrada da casa. É ali onde ficam as forças, as energias e os elementos também, né, para poder, não só os guias atuarem ali na parte extrafísica, mas também os trabalhadores chegarem e esgotarem as suas negatividades. Por isso que a gente vê muito o bater paô, que a gente chama, que é tu esgotar a negatividade através dos teus pontos energéticos, né? Tanto que a gente bate palma para aliviar o carrego. Geralmente a gente coloca o pé no chão, se a gente está com um sapato de borracha, né? Que impede, inclusive, esse esgotamento pelos chakras plantares. E ali, a trunqueira, ela é um altar de esquerda, um polo absorvedor, e ele conta com 4 elementos basilares, que é a terra, o fogo, a água e o ar. Os demais são introdutórios. Depois também, se a Yas quiser, eu passo um material, ela coloca lá no grupo, mas talvez seja um assunto para um outro momento. E o polo irradiador, ou o nosso altar de direita, que é onde a gente tem Cristo como o mestre supremo, no ponto mais alto dentro do terreiro. E aí, claro que cada terreiro de Umbanda, ele é único, né, assim como nós somos também na nossa individualidade, mas daí ali tem
todos os nossos mentores, guias, os santos em que naturalmente a casa faz sincretismo, ou os orixás, então a gente também tem o nosso polo irradiador. Dentro da nossa casa, assim como a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, nós trabalhamos com a mesa mediúnica, que é o nosso polo neutro. Ele é o intermediário, é onde os médiuns ficam para fazer a permanência em Deus, a conexão com seus guias, e dali harmonizarem, inclusive, o seu sistema energético para ter uma boa percepção do trabalho e também uma boa conjugação com seus mentores e guias que vão trabalhar naquele dia, seja por irradiação ou por incorporação. Acho que é isso, Yas. Falei rapidinho É, para dar tempo para o pessoal tá ótimo. falar. Acho que pode pausar a gravação então.